Olá, bom dia, graça e paz. Eu sou Luzia, eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem falado para nós esses dias em oração, em intercessão que nós estamos fazendo. E hoje eu vou falar sobre Efésios 6, 10, 18. Quero fazer uma reflexão sobre os dias que nós estamos vivendo, né, com essa pandemia que se espalhou pela terra em geral. E venho trazer aqui uma reflexão. Deus falou muito comigo nessa palavra, eu estou refletindo nela desde ontem, na verdade, desde quando meu pastor pediu para que eu fizesse, né, um relato do que eu tenho sentido, do que eu tenho passado, do que Deus tem falado comigo nesses últimos meses, principalmente nesses últimos 3 meses. Então eu gostaria agora que vocês, junto comigo aqui, abrissem a palavra de vocês em Efésios 6, 10, 18, para que nós possamos juntos aqui fazer essa reflexão. Amém? Armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Fechem os seus olhos. Vamos fazer uma oração aqui breve, de agradecimento a esta palavra. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade, Deus, por esta manhã, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, pelo que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias, principalmente nos últimos meses, nos últimos 2 anos, o Senhor tem me dado revelações, o Senhor tem me usado para poder ter o entendimento, para falar com pessoas, ajudar pessoas a conhecer a sua palavra. Por isso, Deus, mais uma vez, alcança os corações das pessoas que assistirem esse relato, que assistirem esse momento de reflexão na sua palavra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, alcance o máximo de vidas, alcance o máximo de corações que o Senhor puder nesta manhã, com esta oração, com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer aqui, eu quero chamar a atenção aqui para 6 pontos importantes que a palavra de Deus ela vem falar conosco. Eu grifei aqui para falar com vocês 6 pontos. O primeiro deles é cingindo-se com o cinto da verdade. Cingindo-se com o cinto da verdade. Então eu fiz aqui algumas anotações, né? E eu queria falar sobre os lombos cingidos, que é a verdade. Então Deus, Ele nos cinge, Ele nos arma, Ele nos protege contra a verdade. E que verdade é essa? Eu fiz aqui assim, olha, que nós precisamos estar revestidos com a verdade, pois a verdade ela nos guarda das ciladas e acusações do inimigo. Assim como diz lá em Jó 8,44, a verdade, a palavra, ela fala, né, que é sim, sim e não, não. Então a gente tem que ter isso, né, dentro de nós. Que a própria palavra, ela fala que nós temos que agir com a verdade, nós temos que andar em verdade, que a verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos salva, ela nos tira daquela situação de angústia, daquela situação de mentira, daquela situação de engano.
Porque o inimigo, ele nos acusa o tempo inteiro, né? Ele nos acusa, ele coloca dúvida nos nossos corações, ele coloca coisas que às vezes nos fazem enganar, que nos tira do caminho da verdade do Senhor, né? E essa verdade é Jesus Cristo. Então nós precisamos estar protegidos contra isso, protegidos e armados com a verdade de Jesus, assim como fala lá em João, né, 8,44, como eu disse aqui. E o segundo ponto é que nós sejamos vestido com a couraça da justiça, né? A couraça da justiça. A couraça, na época dos soldados medievais, né? Então eles usavam aquela couraça dura e forte para proteger contra os dardos, contra as flechas, contra bombas, né? Contra o que eles faziam para poder atingir e matar os soldados. Então, essas flechas, né, na hora da batalha, a couraça, ela protegia os soldados disso. E o coração do homem, ele é enganoso por natureza, como diz lá em Provérbios 4:23, né? E é um coração que é injusto por natureza, mas Deus, ele nos justifica pelo poder do sangue de Jesus e nos transforma pela justiça, nos revestindo de uma couraça protetora contra os ataques do adversário. Quando eu escrevi isso aqui, eu fiquei refletindo, né? Olha só que coisa interessante, Deus me levou lá nos tempos medievais para falar sobre a couraça da justiça, aquela couraça forte que protege, a couraça que não vai deixar abater os soldados. Os soldados somos nós. Nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos agora passando por um momento onde o mundo, o Brasil, ele foi assolado com uma pandemia, com uma peste, né, que veio para matar milhares. Então, nesse momento, nós precisamos estar armados com a nossa couraça. E a couraça do cristão não é como a couraça lá do soldado nos tempos medievais. A couraça do cristão, ela é a justiça, ela é a palavra de Deus. É aquilo que nós vamos ter no nosso coração todos os dias para podermos combater as setas inflamadas do inimigo, porque o inimigo, ele lança setas na nossa mente o tempo inteiro. Então a gente precisa estar armados, nós precisamos estar revestidos, nós precisamos estar prontos, com a nossa defesa levantada contra o inimigo. Então, nesse momento de pandemia, o mundo precisa orar, o mundo precisa se levantar, o mundo precisa entender que Deus está chamando para isso. Eu não sei se essa peste foi enviada por Deus, mas se ela foi enviada por Deus, como assim foi feito no Egito, nós precisamos levantar. Nós nação brasileira, nós nação mundo, nós precisamos nos levantar, nos armar, nos proteger, nos guardar contra todos esses dardos inflamados, porque o inimigo, ele faz isso conosco. Então nós temos que entender que Deus está falando conosco, que o mundo precisa de joelhos dobrados, o mundo precisa de corações convertidos, o mundo precisa de pessoas dispostas a levantar, a falar a palavra do Senhor. E hoje eu venho falar isso para você. Eu venho te alertar, eu venho fazer esse pedido. Deus tem me incomodado, Deus tem falado comigo, Ele me levanta às vezes de madrugada, Ele me acorda. Eu vou aqui dar um breve testemunho, porque eu não quero me prolongar hoje, eu quero dar um breve testemunho. Em 2018, eu fui para a praia com a minha prima, né? Tirei férias, nós fomos para a praia, há muito tempo que eu estava sem férias. E durante as minhas orações, eles são católicos, né? E durante as minhas orações antes de dormir, eu pedi para que Deus, né, guardasse todos nós, e principalmente os meus primos que estavam lá, porque nós estávamos num momento de férias, de diversão, mas que ele não podia ser esquecido. Então eu adormeci. Naquela noite que eu adormeci, Deus me deu uma visão. Ele me deu uma visão que algo muito sobrenatural estava acontecendo no mundo. Algo que não é dessa terra, que não é desse planeta. Algo que está além da nossa compreensão. E eu me via no meio de uma batalha, salvando pessoas, ajudando pessoas, né? E eu acordei muito incomodada, porque eu sentia algo muito, mas muito forte, uma presença muito forte naquele dia, me dizendo
em breve, em pouco tempo, vai acontecer algo no mundo que vai alertar as nações. E eu comentei isso com a minha amiga. Eu falei isso para uma amiga minha. Eu disse, olha, vai acontecer algo em pouco tempo. E por incrível que pareça, essa semana, essa minha amiga, ela tinha gravado essas frases que eu mandei para ela no WhatsApp e ela me mandou. Eu fiquei chocada com o que eu falei, né? Porque realmente isso me trouxe a lembrança do que está acontecendo. E eu estava no retiro este ano, na cidade de Brodowski, da igreja onde eu faço parte, que é a Igreja Ágape, de Ribeirão Preto. E eu estava no retiro, e nesse retiro eu pude ver, eu pude estar conectada com Deus. Nós estávamos num momento muito forte de oração, os pastores, os obreiros, os intercessores, os missionários, os evangelistas. Nós estávamos num momento muito forte de oração, num culto pela manhã, e Deus me levou até o trono dele. E eu chorei muito quando eu voltei. E eu não queria voltar, eu só falava que eu não queria voltar, que eu queria ficar lá. E a única coisa que Deus disse para mim naquele momento foi que eu falei, Senhor, fala conosco. E eu olhei para Deus, ele sentado, todo majestoso, lindo, branco no trono. A única coisa que ele disse foi, eis que faço nova todas as coisas. Eu estou me arrepiando aqui de falar, porque foi um momento muito pleno para mim. E eu disse que eu nunca mais iria ser a mesma pessoa depois daquele dia. A minha pastora confirmou isso em palavra, sabe? Porque Deus falou que Ele iria fazer nova todas as coisas. Olha só que interessante. Povo brasileiro, nesse momento, eu quero dizer para vocês que Deus está fazendo nova todas as coisas. E para Ele fazer nova todas as coisas, Ele teve que acordar uma nação inteira. Ele teve que acordar um povo, ele teve que acordar o planeta. E por ele acordar, nós precisamos entender e nos vestir dessa couraça, nos armar da justiça de Deus, como diz aqui. E é isso que eu venho falar para vocês. E no terceiro ponto, que eu também anotei aqui nas minhas anotações, Deus fala aqui, que eu até grifei, ó, tendo os pés calçados. Calçado com o quê? Né? Então, em seguida, ele fala com a prontidão do evangelho da paz. O caminhar segundo o evangelho nos livra de tropeçar e também dos caminhos tortuosos e espinhosos deste mundo, a fim de que os nossos pés eles não sejam machucados, eles não sejam feridos. E também ao poder de Deus nas nossas vidas, para que possamos vencer todo o perigo. Como diz lá em Romanos 1, 16, 17, nós devemos andar na luz e enxergar o que está diante de nós. Confirma em Salmo 119, 5. Então, nós temos que ter os nossos pés calçados com o Evangelho. Nós precisamos nos calçar do Evangelho de Deus. E nos calçar do Evangelho de Deus todos os dias, é orar, é interceder, é dobrar joelho, é clamar por Deus, é adorar o Senhor aonde nós estivermos, na nossa casa, aqui no meu quarto, onde nós estivermos. Ontem eu estava fazendo uma visita lá no meu Instagram, e eu não me recordo onde, mas tinha lá uma foto de pessoas, eu sei que não era aqui no Brasil, de pessoas ajoelhadas nas ruas. A Ana Paula Valadão, ela postou essa foto, porque eu sigo a Ana Paula Valadão no Instagram, e ela postou essa foto lá, de pessoas ajoelhadas no meio das ruas, e outras passando e olhando para elas. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos estar com nossos joelhos dobrados em qualquer lugar. Nós precisamos sair às janelas, nós precisamos sair às ruas, nós precisamos proclamar o Evangelho do Senhor. Nós precisamos falar da palavra do Senhor, onde nós estivermos, no nosso trabalho, na igreja, no clube, se formos, na praia, como eu fiz, onde nós estivermos.
na nossa casa, no nosso lar, num parque, se formos caminhar. Eu sei que isso é nosso, é falho, né? Isso é do ser humano. Nós somos seres humanos que às vezes ficamos cheios de dedos, cheios de vergonha de poder dobrar o nosso joelho onde nós estivermos. Mas Jesus Cristo, ele não tinha tempo. Ele dobrava os seus joelhos, ele orava aonde ele estava. Onde ele estava, ele orava. Ele era revestido desse evangelho. Ele tinha os pés calçados do evangelho do Senhor. E foi isso que ele tentou falar conosco durante todo o tempo de vida dele. Ele teve muitos ataques. Ele foi judiado para que nós entendêssemos, para que o mundo entendesse. Ei, meu povo, se calcem do meu evangelho. Se vistam dele. Eu preciso que vocês se dobrem no meu evangelho. Que vocês almocem, jantem, tomem café da manhã com o meu evangelho. Durmam com o meu evangelho. Porque o meu evangelho, ele traz paz, ele traz luz, ele traz libertação. Então, que os nossos pés estejam sempre calçados pelo evangelho de Jesus Cristo. E o quarto ponto que ele fala aqui, que eu grifei, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Tomando o escudo da fé. Fé. Esse momento requer de nós a fé. E a fé, ela é a nossa proteção. Ela é a nossa vitória contra o mundo, assim como diz em 1 João 5,4. O mundo, ele é um sistema que está contra a vontade do Senhor. O mundo, ele é um sistema que está contra a vontade do Senhor. E quando nós nos vestimos com a fé, nós não estamos contra a vontade do Senhor. As coisas visíveis deste mundo, nós precisamos entender e ver que Deus fala conosco através das coisas mais visíveis. E muitas vezes nós fechamos os nossos olhos. E quando nós temos os nossos olhos fechados, nós temos a nossa fé camuflada. Nós temos a nossa fé abalada. Nós temos que olhar para o alto, porque o alto é Jesus Cristo. Onde ele está sentado, como diz lá em Colossenses 3, 1, 2. Todos os servos que venceram e que são usados como testemunho em toda a palavra, usaram o escudo de fé para vencer as barreiras. Confirma também em Hebreus 11, 6 essa palavra. Então, a fé é usada para vencer barreiras intransponíveis. E a nossa fé, ela tem que ser inabalável. A nossa fé, ela tem que ser inabalável. Nós temos que tomar o escudo da fé. Vestir a couraça da justiça. Tomar o escudo da fé. Calçar os nossos pés. Para que a gente possa estar dentro daquilo que Deus tem preparado para nós. E ficar fora do que o mundo está oferecendo para nós todos os dias. Ei, igreja. É momento. Povo. É momento de nos levantarmos. É momento. Deus está dando sinais. Tem milhares e milhares de pessoas indo para as janelas dos seus apartamentos, para as portas das suas casas, para as ruas, se dobrar, olhar. O mundo levantou, as nações levantaram, muitas pessoas levantaram, falando: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Rei, Jesus é o nosso Rei. Fé, fé, fé. Nós precisamos ter fé. E a nossa fé, ela tem que ser inabalável. Nós não temos que ter medo de sermos assolados por essa pandemia. Que essa pandemia, ela não vai chegar até nós, em nome de Jesus, eu creio. Porque essa pandemia, ela não vai nos alcançar. Porque a fé que nós temos no Senhor, a nossa fé, ela é inabalável. Ela é forte. E ela não nos deixa cair. Porque essa doença não vai nos alcançar.
Porque nós estamos revestidos. Efésios 6 diz, nós estamos revestidos. A couraça da justiça, pés calçados. Fé. A fé. Que a fé esteja no coração de todos nós. Que a fé possa alcançar todos nós, todas as nações do mundo. Pessoas têm clamado, pessoas têm sido testadas na sua fé. Em nome de Jesus, eu creio que este momento é o momento de levantar, já levantou nações, porque a fé, ela tem sido maior. A fé, ela tem sido grande, ela tem sido suficiente para muitas pessoas, mas que ela seja para todas as nações do mundo. E o quinto ponto, ele vem falar que nós temos que tomar o capacete da salvação. E esse capacete da salvação, ele está lá no propósito das Escrituras, que é nos conscientizar da salvação de Deus, assim como fala em 1 João 5,13. Pois um dos ardes dos inimigos consiste em querer nos convencer do contrário, semeando a dúvida e a desconfiança na nossa posição em Jesus. 2 Tessalonicenses 2, 1, 2, fala que a cabeça é um dos pontos mais vulneráveis do nosso corpo. Por que a cabeça ela é um dos pontos mais vulneráveis do nosso corpo? Porque se você cair e bater a cabeça, você pode ter um traumatismo craniano. Agora eu vou falar da parte física. Porque se você bater a cabeça, você pode sofrer por um traumatismo craniano. Você pode ficar inválido. Parte do seu corpo, dos movimentos do seu corpo podem ser perdidas. Você pode morrer. Então, ela é uma das partes do nosso corpo mais sensíveis. Então, nós temos que vestir o capacete da salvação. Quando os soldados, eles vão fazer as blitz nas ruas, ou até mesmo os soldados nos exércitos que vestiam aquelas armaduras de ferro, eles colocavam o capacete. Armadura de ferro para proteger o coração, a couraça e a mente, que é a cabeça. Então, eles colocavam o capacete, exatamente para proteger a cabeça, para a cabeça não ser atingida. E dentro da nossa cabeça está o quê? A nossa mente. E a nossa mente, ela é capaz de tudo. Ela é capaz de nos enganar, ela é capaz de nos derrubar, mas ela é capaz de nos fortalecer. Ela é capaz de nos levantar. Porque em Cristo Jesus ela nos levanta. Ela nos faz entender. A nossa mente, ela nos dá entendimento daquilo que é incompreensível. Incompreensível aos olhos dos homens, mas não de Deus. Ela nos dá entendimento. Quando nós nos conectamos com Deus, quando nós nos conectamos com a sua palavra, com o seu evangelho, a nossa mente, ela começa a agir, a nossa mente, ela começa a trabalhar, a nossa cabeça, ela vai estar ligada com Jesus Cristo. Ela está ligada no plano espiritual de Deus. Ela está lá. E Deus nos reveste, porque Ele emana do alto do trono dEle um poder sobrenatural, as suas bênçãos. E as bênçãos dEle caem onde? Sobre as nossas cabeças. Então nós temos que proteger as nossas cabeças contra os ataques do mundo, os ataques do inimigo. E é momento de nos proteger, de colocarmos o nosso capacete da salvação. E o capacete da salvação nosso é nos resguardar. É proteger a nossa cabeça, é proteger a nossa memória, é proteger a nossa mente. E estarmos conectados com as coisas do céu, com as coisas de Deus, e não deste mundo. Pois, em uma batalha, a nossa cabeça precisa estar protegida contra todo perigo. A nossa consciência de que estamos salvos por Jesus é algo essencial para que a nossa salvação esteja sendo operada a cada dia. A salvação é um processo e não um estado. Olha isso em nossas vidas. Precisamos saber bem disso, porque a dúvida não se instala em nosso coração, mas sim em nossa mente, e ela rouba a nossa bênção. Olha isso, a dúvida, ela instala onde? No nosso coração. E ela rouba a nossa bênção. A dúvida, ela rouba a nossa bênção.
Então nós não temos que ter dúvida. Não podemos ter a nossa mente, a nossa cabeça conectada com dúvida, com medo, com receio de que essa pandemia, de que essa doença, de que essa coisa ruim vai chegar até nós. Porque o Deus que nós servimos, o nosso Deus que está lá no céu, nos protegendo, nos amparando, Ele não vai deixar doença nenhuma, pandemia nenhuma, chegar às nossas casas, chegar às nossas igrejas, chegar aos nossos trabalhos, chegar às nações, chegar aos nossos dirigentes. Porque nós somos protegidos pelo capacete da salvação de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. E o último ponto, para finalizar, é a espada do Espírito. Então, eu só vou ler mais esse pedacinho aqui. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Todo soldado, olha só as anotações que eu fiz aqui, ó. Todo soldado tem que usar bem sua espada e também precisa suportar o seu peso contra a luta. Caso contrário, sua vida corre risco. Se você pode confirmar isso em 2 Timóteo 2,15. A espada, ela é uma arma de ataque e defesa. Então, quando nós levantamos a nossa espada, nós estamos protegendo, nós estamos nos defendendo contra o ataque do inimigo, contra os ataques deste mundo. Em Hebreus 4, 2 e 13, a espada, ela nos dá segurança na batalha e na caminhada. Quando Jesus ele foi atacado no deserto, o que foi que ele fez? Ele usou a palavra, ele usou a espada do Espírito. Para o quê? Deferir golpe em Satanás. Satanás, o Deus que eu sirvo, é maior do que você. Eu não vou me render. Porque Satanás queria tirar Jesus Cristo do foco dele, do alvo dele. Olha, eu te dou água, eu te dou comida, você está aí há 40 dias sem beber, sem comer. Então Jesus se armou da espada do Espírito Santo e disse: o Deus que eu sirvo não vai me deixar cair em tentação. Aparta-se de mim, Satanás. Aparta-se de mim, Satanás. E Jesus Cristo, nesse momento, faz o quê? Ele levanta a espada do Espírito Santo. Ele levantou a espada do Espírito Santo e falou para Satanás: aparta-se de mim. Satanás, aparta-se de nós. Aparta-se dessa nação. Aparta-se de todas as nações. Porque você não tem poder, Satanás. Você não tem poder contra as nossas vidas. Você não tem poder, porque o Deus que nós servimos é o Deus de vitória, é o Deus de salvação, é o Deus de cura, é o Deus que liberta. E é esse Deus a quem nós nos dobramos. Aparta-se de nós, Satanás. Resumindo, conclusão. Então, o que Jesus veio falar conosco hoje? Cinja-se com o meu cinto da verdade. O meu cinto da verdade é Jesus Cristo. O cinto da verdade é Jesus Cristo. Vista a couraça da minha justiça. Calce os seus pés com a fé, com a minha palavra. Usem o escudo da fé. Coloquem o capacete da justiça. E por último, levantem a espada do Espírito Santo. Levantem a espada, levantem a proteção. Levantem essa proteção. E tudo que eu falei hoje, tudo isso aqui, cingir com o cinto da verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés, usar o capacete, levantar o escudo da fé, levantar a espada do Espírito, nos remete a uma única pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ei, você que está aí me ouvindo, que está aí na sua casa,
ou no seu trabalho, no escritório, no seu home office, eu não sei. Ei, aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Há tempo. É tempo de se voltar às coisas de Deus. Nós não sabemos o que vai ser, mas Deus sabe. Enquanto nós não soubermos, só nos resta fazer uma coisa: dobrar os nossos joelhos, orar e aceitar Jesus Cristo para aqueles que ainda não aceitaram como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o único mediador ao Pai. E Deus nos ouve quando Jesus Cristo intercede por nós. Então, que Jesus Cristo possa interceder por nossa nação. Que Jesus Cristo possa interceder por todas as nações do mundo. Eu não tive essas visões à toa. O meu último testemunho foi da última visão que eu tive. No primeiro dia, na primeira noite, pós falar o nosso presidente decretar quarentena para a nossa nação, eu tive um sonho. Da noite em que ele disse, em que eu assisti o noticiário, no primeiro dia de reclusão à quarentena, Deus me deu uma visão. Eu chorei muito naquela noite, eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu chorei praticamente uma manhã inteira orando, porque Deus, Ele me deu a visão. Estávamos na igreja orando, e eu sabia que algumas pessoas da minha família estavam numa festa na casa de uma tia minha, uma das irmãs mais velhas, a irmã mais velha da minha mãe. Algumas pessoas estavam lá. E eu queria estar, mas Deus falava para eu ficar orando. E eram pouquíssimas pessoas na igreja orando naquele momento. Eram pouquíssimas pessoas orando naquele momento. Eram pouquíssimas. As pessoas que estavam orando na igreja, eu podia contar no dedo, acho que não chegavam nem a 10 pessoas. E entre elas ali estavam a minha mãe. E uma das minhas primas, por parte de pai, que há muito tempo assim, eu não tinha contato, eu tive contato no final do ano. Nós fomos passar o Réveillon num sítio lá do irmão do meu pai, e na volta para casa nós passamos na casa dessa prima minha, né? Então, nesse momento, quando eu passei, eu fiquei com aquela imagem dela na mente e trouxe a imagem para Ribeirão. Então, nesse sonho ela estava. Ela chegava à igreja e pedia, né, para que eu fosse a essa festa com ela. Eu falava, olha, me desculpa, mas eu não vou à festa. E ela chegava num carro todo velho. Esse carro velho, né, ele não tinha como andar. Eu até cheguei a entrar no carro, mas chegamos a uma rotatória e naquela rotatória o carro parou. Eu falei, olha, eu não vou com você, eu vou voltar. E eu voltei. Né, e fui para a igreja de novo. E naquele momento que eu entrei na igreja e tinham as pessoas orando, eu comecei a orar, e eu sabia que as pessoas estavam na casa dessa minha tia, muitas pessoas da minha família, em festa, bebendo, rindo, e no sonho eu conseguia ver isso, porque eu estava na igreja orando. De repente o céu se abriu e uma luz imensa desceu. E aquela voz do sonho, eis que faço nova todas as coisas, falou. Muitas pessoas começaram a subir. E eu via várias pessoas com o rosto colado na terra, orando a Deus e pedindo misericórdia. E eu era uma delas. E eu orava, e eu falava para o Senhor, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Muitas pessoas subindo, sendo arrebatadas, muitas pessoas. E eu ali naquele desespero, orando e pedindo para Deus, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. E Deus dizia, não é o momento ainda, mas eu faço nova todas as coisas. Ele levou algumas pessoas da minha família. Deixou apenas o meu pai, da minha família, do meu pai, comigo. E ele disse para mim, você vai cuidar, mas por enquanto você ainda vai ficar. Você será usada na terra. Você será usada nessa igreja como pastora. Você será usada nessa igreja como ministra da minha palavra para rebanhar a minha ovelha, as minhas ovelhas, porque tem muita gente ainda que eu não vou levar.
Tem muita gente ainda que eu não vai dessa vez. Irmãos, naquele momento, eu acordei no meio da noite e ajoelhei, comecei a chorar, orei. Eu não dormi mais, eu fiquei orando daquele momento até mais ou menos, acho que umas 10 horas da manhã. Minha mãe entrou no quarto e veio orar junto comigo. Eu chorava incontrolavelmente. Deus tem alertado pessoas, assim como Ele mostrou para mim algumas vezes, Ele tem mostrado para algumas pessoas, alguns cristãos, alguns pastores, sobre a volta dele. Ele tem dado sinais. Efésios 6, 10, 18. Hoje eu venho concluir, eu venho finalizar. Vistam-se da armadura de cristão, do Evangelho, calcem os pés com a fé, levante a espada, vamos lutar, vamos orar. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos assim, tenhamos, capacidade infinita de levar esse Evangelho, de alcançar vidas, de falar para pessoas. Vamos para nossas janelas, vamos para a rua, vamos falar, vamos nos colocar em pé, armados. É momento de guerra. E as nossas armas? Aqui, a Bíblia, joelhos dobrados, vidas alcançadas e oração, jejum e oração. Jejum e oração. Eu vou finalizar agora com uma oração e agradeço a todos que perderam aí um pouquinho do seu tempo para me ouvir. Fechem seus olhos. Pai amado, Pai de graça, Pai de bondade, eu venho agora pedir, Senhor, que o Senhor coloque em nós a couraça, nos vista com a couraça, calce os nossos pés, coloque sobre as nossas cabeças esse capacete, guarde a nossa mente, o nosso coração, as nossas vidas, contra os ataques, as ciladas do inimigo. Nos prepare para essa batalha, nos prepare para essa guerra, Deus. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê paz. Desperte em nós, Senhor, o amor pelo próximo. Desperte em nós, Senhor, o amor pelas pessoas. Que nós possamos, Senhor, ser usados como ferramentas suas nessa terra, para poder alcançar vidas, ajudar pessoas. Levanta suas nações, Senhor. Levanta, Senhor, ministros do Evangelho, ministros da palavra nessas nações, Pai. Senhor, guarde esses médicos nos hospitais, os enfermeiros, todos os profissionais da saúde, direta e indiretamente ligados a ajudar essas pessoas nos leitos de hospitais que foram acometidos por esta doença, por essa pandemia ou por qualquer outra que estejam internados em leitos de hospitais, Senhor. Alcance vidas, Pai. Alcance vidas, Senhor. Derrama a sua graça, a sua unção sobre a mente das pessoas. Percorra pela corrente sanguínea, pelas vias respiratórias daqueles que foram atacados pela Covid-19, Senhor. Restabeleça a saúde, Pai. Restabeleça, Deus. Restabeleça, Senhor. Guarde os médicos, as famílias deles. Que essa pandemia, que a doença não os alcance enquanto estiverem lá tratando os doentes, Pai. Em nome de Jesus. Guarde os desabrigados, Senhor. Guarde, Pai, os encarcerados, os velhinhos dos asilos, Pai. Todos aqueles que são necessitados da sua palavra, de um teto, de uma comida, Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia. Ó Pai amado. Tenha misericórdia, Jesus. Nos ajude, Pai. Nos ajude a ajudar as pessoas. Prepare, Senhor, os nossos corações.
Oh Deus, obrigado, Pai, pelo pão que o Senhor coloca na nossa mesa, pelos nossos trabalhos, que ainda assim estejam ameaçados pelas crises, Pai. Mas não deixa a crise econômica alcançar as nossas casas, não deixa a crise econômica alcançar os nossos trabalhos. Dê sabedoria aos dirigentes das nações, Senhor. Dê sabedoria aos dirigentes das nações, para que eles possam, Senhor, tomar as melhores medidas possíveis, que não sejam, Senhor, que não atrapalhem os trabalhadores, que não atrapalhem os pais de família, Pai. Oh, Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado por esta doença. Que nós possamos aprender com esta pandemia, que nós possamos aprender com essa peste, Pai. Cinja as portas das nossas casas, Senhor, com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Seu Filho, para que nada de mal entre nas nossas casas, para que nenhum mal entre nas casas de nenhuma pessoa da nossa nação e de nenhuma nação do mundo. Senhor, que o Seu Espírito sopre, dê sopro de vida para todas as pessoas que estão acometidas, dê sopro de vida para nós, dê sopro de vida para cada ser humano da face da terra, em nome de Jesus. Nos use, nos guarde, nos levante, nos aparte de todo o mal, nos afaste das ciladas do inimigo, nos proteja. Em nome de Jesus, proteja todos os nossos pastores, todos os ministros, todos aqueles que são adoradores, levitas, diaconisas, diáconos, todos que fazem parte, todos os líderes ministeriais, seja eles católicos, evangélicos, espíritas, porque nós somos um só povo, nós somos uma só nação, que lá no céu não vai ter bandeiras religiosas, e que nesse momento todos possam clamar, adorar e aceitar o Seu Filho como o nosso único e suficiente Salvador, Pai. Oh, Jesus, que todas as religiões se dobrem a Ti, que todas as religiões Te aceitem, Pai. Em nome de Jesus, Deus amado, Pai de graça, de bondade, de sabedoria, de mansidão, de sobrenatural, de cura. Cura a nossa alma, cura a nossa mente, nos guarda. Guarde os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, dos ataques e ciladas do inimigo. Que nós possamos estar armados, que nós possamos nos levantar como cristãos que somos, em nome do Seu Filho Jesus. Guarde a todos nós, Senhor. Dê ordem aos Seus anjos, que lá do Seu trono de guerra estejam conosco, acampados ao nosso redor e ao nosso derredor, nos guiando, nos salvando, nos curando, nos protegendo. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe, Pai, nenhum mal, nada quebrar a nossa vontade de Te servir. Que possamos seguir firmes, com espíritos inabaláveis, em nome de Jesus. Obrigado a todos que me ouviram, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês, e que nesse momento vocês possam se voltar, ter coragem e não ter medo. Que o Senhor seja conosco. Amém.